Mestre, quero ser instrumento da tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra florir o gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, perdoar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista da vitória e da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Amai os vossos inimigos como Jesus amou. Perdoai 70 vezes 7, ele ensinou. Amai primeiramente a vós antes de amar alguém. Fazei também a caridade sem olhar a quem. Jesus é o nosso modelo de amor e humildade. Ele é o pão da vida, caminho, verdade. Ele que a todos conduz com os exemplos seus. Ele é a estrada de luz que nos leva a Deus. Amai os vossos inimigos como Jesus amou. Perdoai 70 vezes 7, ele ensinou. Amai primeiramente a vós antes de amar alguém. Fazei também a caridade sem olhar a quem. Jesus é o nosso modelo de amor e humildade. Ele é o pão da vida, caminho, verdade. Ele que a todos conduz com os exemplos seus. Ele é a estrada de luz que nos leva a Deus.
Ando devagar, porque já tive pressa, e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Mais uma? Valeu, Antônio. No final toco mais. Oi? No final toco mais. Ah, Felipe, beleza? Não entendi. No final toco mais. Oh, sim. Gratidão, Antônio. Curti minha praia aqui. Agora eu vou... Tá certo, vai lá curtir sua praia, mas não durma não, viu? Cochile não. Gratidão, Antônio. Boa tarde, boa noite a todos, todas. Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais esse encontro para estudarmos Amélia Rodrigues. Hoje, já chegando no final do capítulo, ou dos capítulos, no final do livro, né? É o penúltimo capítulo desse livro. E já estamos sentindo saudades de cada lição, de cada pessoa que passou por aqui. Vamos iniciar. Eu trouxe aqui uma pequena mensagem de Amélia Rodrigues em homenagem ao Dia das Mulheres. Nascida em uma época em que a educação para o sexo feminino era algo escasso, Amélia Rodrigues teve a oportunidade de ter uma formação intelectual além do permitido para esse público, que no caso as mulheres. A partir do aprendizado, ela buscou mecanismo
para a participação feminina na sociedade e concedeu o poder da escrita para que elas pudessem se expressar através das revistas femininas. Amélia marcou a história de uma sociedade na qual as mulheres não tinham voz. Em 1961, com a emancipação de Santo Amaro, da Purificação, a cidade que o nosso irmão Alberto mora, a escritora e poetisa foi homenageada intitulando o único município baiano com o nome de uma mulher da sociedade civil, Amélia Rodrigues, que fica a 87 quilômetros de Salvador, a cidade das nossas queridas irmãs Marlice, da nossa querida irmã Lu, que está por aqui, que eu vi ainda há pouco, e da nossa querida irmã Gal, que também participa conosco desse estudo. Então, Amélia Rodrigues, ela foi uma mulher que a sua disposição, coragem, perseverança estava além, em um momento onde a sociedade ainda tinha muito preconceito com relação a dar espaço para as mulheres. E Amélia Rodrigues, ela estava ali à frente, reivindicando seus direitos e trabalhando, atuando como uma guerreira. A nossa gratidão a Amélia Rodrigues, esse espírito, isso mesmo, Alberto, missionária da educação, esse espírito que tanto veio colaborar e contribuir conosco, com o movimento espírita, acerca de informações tão preciosas. O nosso agradecimento, convidamos ela para estar aqui conosco neste dia, neste momento, nos ajudando na compreensão desse capítulo que é tão importante quanto os outros que já foi estudado aqui. Que ela possa inspirar o nosso irmão Rock Schisler, que vai falar o capítulo 25 desse livro, Pelos Caminhos de Jesus. É o penúltimo capítulo, como nós falamos, e tem como título Barrabás, esqueci o outro. Pilatos, Barrabás e Jesus. E Barrabás, Pilatos e Jesus. Rock Schisler, seja muito bem-vindo, meu irmão, mais uma vez aqui conosco, nessa sala de estudos. Rock é de Sergipe, e ele, na verdade, ele é de Feira de Santana, de Sergipe, né? Ora está em Feira de Santana, ora está em Sergipe. Seja bem-vindo, que a Amélia Rodrigues possa te inspirar e que o trabalho seja proveitoso para todos nós, encarnados e desencarnados. Obrigado, Ilcera. Todos vocês estão me ouvindo aí perfeitamente, né? Então, só lembrando que estamos estudando aí o penúltimo capítulo do livro Pelos Caminhos de Jesus, que é o capítulo 24, que trata sobre Barrabás, Pilatos e Jesus. A Amélia nos trouxe, né, esse presente diante dos acontecimentos que ocorreram no período da prisão de Jesus. E aí nós vamos refletir, né, o que a Amélia Rodrigues nos trouxe nesse capítulo, implicitamente, né, porque a narrativa dela não conta os pormenores dos acontecimentos da prisão de Jesus, mas ela traz algumas reflexões sobre esse tema, Barrabás, Pilatos e Jesus, trazendo algumas simbologias que nos representa, né, ou representa a humanidade atualmente. E aí esse momento representa um dos mais dramáticos encontros da história da humanidade. O encontro entre a violência, como eu bem falei, era de uma forma simbólica que a Amélia Rodrigues nos traz, esse encontro entre a violência, a omissão e o amor, representando esses três personagens, como Barrabás, Pilatos e Jesus. E esse encontro, meus irmãos, não aconteceu apenas há 2000 anos atrás. E aí eu fui fazer alguma pesquisa
sobre a prisão de Jesus, e eu peguei ali o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, esse amigo espírita, escritor, que nos fornece bastante experiência, né, conhecimento sobre o Novo Testamento. E aí nós percebemos que nos 4 evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João, todos eles trazem o momento da prisão de Jesus, o momento da prisão de Jesus com o Sinédrio, de Jesus com Pilatos. E aí nós sabemos que isso ocorrera lá no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsêmani, em Jerusalém. E aí eu vou pedir licença para vocês para ler o capítulo 18 e 19 de João Evangelista, que retrata bem esse diálogo que teve entre Jesus e Pilatos. E aconteceu assim, lá no capítulo 18, João vem dizendo assim, Jesus diante de Pilatos. Então conduziram Jesus de Caifás para o pretório. O pretório, sabemos, que é a casa do governador, né? Era a casa do governador, onde ocorria todos os julgamentos daquela região. Era cedo e eles não entraram no pretório para que não se tornassem impuros, mas pudessem comer a Páscoa. Aí João está relatando dos sacerdotes, né, que não podiam entrar no pretório. Então Pilatos se dirigiu para fora, em direção a eles, e diz, que acusação trazeis contra este homem? Em resposta, disseram-lhe, se ele não fosse malfeitor, não te entregaríamos ele. Disse-lhe então Pilatos, tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe os judeus, não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, que dissera, indicando o tipo de morte que estava prestes a morrer. Pilatos, então, entrou, aí continua. Então Pilatos se dirigiu para fora, direção a ele, disse, que acusação trazer contra esses homens? Em resposta disseram, se ele não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Não nos é lícito matar ninguém. Vejamos que isso está ocorrendo um diálogo entre Pilatos e os sacerdotes. Pilatos, então, entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse, tu és rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu dizer isso de mim mesmo? O outro te disseram a respeito de mim. Respondeu Pilatos, acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos, sendo assim, tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que da verdade ouve a minha voz, disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Vamos gravar sempre essas frases. Meu reino não é deste mundo, e que é a verdade? Olha a pergunta que Pilatos fez a Jesus. Que é a verdade? Ao dizer isso, novamente saiu em direção aos judeus. E diz a ele, eu não encontro nenhum motivo de condenação. É costume entre vós que eu vos solte um prisioneiro na Páscoa. Quereis então que eu vos soltei o rei dos judeus? Gritaram então novamente, dizendo, não este, mas Barrabás. Barrabás, porém, era salteador. E aí lá no capítulo 19, ele continua, dizendo assim, Pilatos tomou Jesus e o açoitou, e os soldados, trançando uma coroa de espinho, puseram na sua cabeça e vestiram com um manto púrpura. Vinha até ele e dizia, salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Novamente Pilatos dirigiu para fora e diz a eles,
eis que conduzo para fora até vós, para que saiba que não encontro nenhum motivo de condenação nele. Então Jesus se dirigiu para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto púrpura. Diz a ele, eis o homem. Assim que ouviram, os sumos sacerdotes e os guardas gritaram, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Pilato lhes diz, tomai vós e crucificai-o, pois eu não encontro nele motivo de condenação. Responderam os judeus, nós temos uma lei, e segundo a lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando então Pilato ouviu estas palavras, mais atemorizado ficou. Então, no pretório, novamente, e diz a Jesus, de onde és tu? Jesus, porém, não lhe respondeu. Então Pilato lhe diz, não fala comigo? Não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e tenho autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, não terias nenhuma autoridade sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Então vejamos que a Amélia Rodrigues, ela pega essa parábola, essa passagem de João Evangelista e nos traz a reflexão sobre esse capítulo, que é Barrabás, Pilatos e Jesus. E aí nós vamos iniciar aquela reflexão. Imaginamos que nós estivéssemos em Jerusalém há 2000 anos. Nós estamos no meio da multidão. A praça está cheia. O povo grita. As autoridades pressionam. E um governador romano apresenta duas opções. Libertar Jesus ou libertar Barrabás. Ou, então, eu pergunto, quem nós teríamos escolhidos? Quem nós teríamos escolhido? Então, vejamos, meus irmãos, que a reflexão de Amélia Rodrigues está toda em cima das nossas escolhas. Barrabás, Pilatos e Jesus são personalidades, são fatos históricos, mas ela traz essas personalidades para nos mostrar quem nós estamos escolhendo, através da simbologia, trazendo Barrabás como a violência, Pilatos como a omissão e Jesus como o amor puro, o amor verdadeiro. Essa pergunta parece ser fácil, mas talvez ela seja mais profunda do que imaginemos, porque esse julgamento não terminou há 2000 anos. Ele continua acontecendo dentro de nós todos os dias. E assim inicia Amélia Rodrigues com essas reflexões do capítulo. E aí ela traça um cenário espiritual de Jerusalém. Logo lá nos primeiros parágrafos, ela diz, a atmosfera que dominava Jerusalém era pesada, o povo estava excitado, oprimido pelo Império Romano, as autoridades religiosas temiam perder o poder. Então nós estamos voltando a 2000 anos atrás, contudo, nós também devemos trazer para o momento atual, e eu vou ficar resumido apenas ao nosso país, apenas ao nosso Brasil. Não vou se estender isso a nível mundial. Quantos temem perder o poder? No campo da religião, no campo da política. Então vejamos o cenário espiritual, a psicosfera do nosso país, como está atualmente, e voltemos esse exercício para 2000 anos atrás, em Jerusalém. E o povo vivia esperando o Messias político, continua Amélia Rodrigues, um libertador que expulsasse os romanos. No centro desse conflito estava o governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos. Não via Jesus como um criminoso, havia apenas, ou melhor, percebia uma inveja e um interesse oculto por trás das acusações. E nós sabemos de todas as histórias o porquê, sem tirar do mérito, né, todo o planejamento que Jesus fez. Mas nós sabemos que por trás daquilo ali havia muita desconfiança, havia muitas traições, muitas perseguições, principalmente aqueles que eram ditos religiosos, os sacerdotes daquela época de Jerusalém. Mas Pilato enfrenta um grande dilema, continua a benfeitora Amélia. Ele tinha duas opções, fazer o que era justo ou fazer o que era conveniente politicamente. E aí as escolhas nós sabemos, através dos fatos históricos, da narrativa, que ele escolheu a segunda opção.
Diz Amélia sobre Barrabás, a personalidade de Barrabás, que é um símbolo da violência humana. E ela retrata bem isso, trazendo isso para dentro de nós hoje. Esse lado sombra, esse lado obscuro que nós temos é o Barrabás de 2000 anos atrás, a violência. O povo recebe uma escolha, continua ela, libertar Jesus ou libertar Barrabás? Barrabás era conhecido como rebelde, criminoso, violento, agitador político. Ele representava o caminho da força, da revolta e da agressividade. Jesus, porém, meus irmãos, representava o amor, a mansidão, a renovação moral. E o que é que o povo escolhe? Mais uma vez, vem a reflexão. O que é que nós escolhemos? Porque o ponto central desse capítulo é a escolha que nós fazemos no nosso dia a dia. E aí a Amélia traz a personificação dessas personalidades, justamente mostrando o que devemos escolher. A multidão grita, solta Barrabás. E depois grita ainda mais forte, crucifica o Jesus. Essa escolha não foi apenas histórica. Ela representa um drama que continua acontecendo dentro de cada um de nós. Isso é real, isso é verdadeiro. Passamos a analisar as nossas vidas e vamos entender o que é que a Amélia Rodrigues está querendo nos trazer. Esse drama representa a personalidade de cada um de nós que ainda trazemos conosco. Reencarnações pós-reencarnações, ainda deixamos viver mais conosco o Barrabás do que o próprio Jesus. Deixamos demonstrar mais o nosso lado sombra do que o nosso lado luz, nosso lado amoroso. Fica ali escondido, envergonhado de querer mostrar que estamos seguindo Jesus, o amor, a caridade e a verdadeira transformação, que é o que Jesus representa. E aí ela faz também uma análise psicológica coletiva da multidão, que também é bem representado no capítulo 24. Ela diz, descreve a multidão, como a multidão foi manipulada. As autoridades incitaram o povo. A massa perdeu o discernimento. E aí todos começam a gritar, crucificam. Esse momento nos ensina algo profundo, diz Amélia. Quando o ser humano abandona a consciência e segue a multidão, ele pode cometer os maiores injustiças. E aí nós ampliamos essa reflexão de Amélia Rodrigues, trazendo para o nosso campo da política, nosso campo da religião, no campo das redes sociais. Nós estamos, esse ano, meus irmãos, num ano eleitoral, num ano de eleições. Então, que nós não sejamos essa multidão que é manipulada, que possamos votar, que possamos tomar nossas decisões políticas em cima daquilo que Jesus nos ensinou, não em cima daquilo que a multidão inflama, a multidão incita. E isso é algo tão sério que ocorre hoje, principalmente nas nossas casas espíritas, principalmente nos centros espíritas e na doutrina. Essa polarização que está acontecendo. Então, que possamos fazer as nossas escolhas em cima dos ensinamentos de Jesus. E que não deixamos jamais ser influenciado, muitas vezes, por pessoas até desequilibradas e obsediadas, adentrando muitas vezes nos centros espíritas, fazendo perturbações dentro dos centros espíritas por questões políticas. Que possamos vigiar, que possamos entender e que possamos refletir. E também nas redes sociais. Nós hoje utilizamos muito as redes sociais e quando percebemos, nós já estamos seguindo algo que diz contra aquilo que a gente estuda, contra aquilo que a gente prega. Muitas vezes nós estamos presos nessa teia, nessa armadilha, e de repente estamos fazendo segmentos. E aí, para a gente poder acordar, precisamos refletir, precisamos usar nossa consciência, usar o discernimento. E sempre Jesus convidando que possamos seguir Jesus. Não seguir
ciclano, beltrano ou fulano. Principalmente, meus irmãos, aí vai aí essa reflexão, principalmente os líderes das nossas instituições. Nós não devemos seguir presidente de centro espírita, nós não devemos seguir médios, nós não devemos seguir palestrantes, nós devemos seguir a nossa própria consciência. Nós devemos seguir aquilo que aprendemos através dos ensinamentos de Allan Kardec, através dos ensinamentos de Jesus. E aí tem mais uma reflexão que diz assim: certa vez um educador perguntou aos seus alunos: se duas forças brigassem dentro de você, quem venceria? Então, as crianças ficaram pensando. Então, ele explicou: dentro de cada pessoa existem dois lobos. Um lobo representa a raiva, o orgulho, a violência, o egoísmo. O outro representa o amor, a paz, o perdão e a bondade. Um aluno, então, perguntou: professor, qual dos dois vence? O educador respondeu: vence aquele que você alimenta. Vence aquele que você alimenta. O que é que nós estamos alimentando dentro de nós? O que é que nós estamos alimentando dentro da nossa alma e dentro da nossa consciência? Nós estamos alimentando Barrabás, a violência? Nós estamos alimentando Pilatos, a omissão? Ou nós estamos alimentando diariamente, cotidianamente, o amor de Jesus? Mais uma vez, trazendo a reflexão. A doutrina espírita valoriza tanto o uso da razão que diz: o verdadeiro espírita busca compreender, refletir e agir com consciência. Então, utilizemos a razão para poder fazer as nossas escolhas corretas e para fazer e para alimentar cada vez mais dentro de nós o amor, o perdão, a caridade, a solidariedade e a fraternidade. E aí continua Amélia. E Pilatos? E a personalidade de Pilatos? O dilema de Pilatos e a tragédia da omissão. Diz Amélia: Pôncio Pilatos, dúbio e venal, sabio e inocente. O que é ser dúbio, meus irmãos? O que é ser dúbio? Dúbios são aquelas pessoas que vivem na incerteza, na dúvida. E o que é venal? Venal é você agir com interesse financeiro. Então, Amélia diz, no capítulo, que Pôncio Pilatos era uma pessoa dúbia e venal. Ele sabia da inocência de Jesus. E aí, como ele sabia de inocência, ele tinha um poder. Tanto é que nós lemos no capítulo 18, 19 do João Evangelista, o diálogo que Jesus teve com Pilatos. Vários questionamentos ele fazendo para os sumos sacerdotes e o povo. Eu não tenho como condená-lo, porque esse homem não tem culpa. O que foi que esse homem fez? Então ele sabia disso e ele tinha poder de simplesmente absorver Jesus. Mas, como nós sabemos, tudo estava planejado segundo a encarnação de Jesus. Porque Jesus não reencarnou, Jesus encarnou uma única vez para trazer os seus ensinamentos de amor, de esperança, de fraternidade e solidariedade. E aí tem um jargão no direito penal, no direito criminalista, que diz indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Ora, se nas leis humanas existe um indúbio pro réu, por que é um jargão latim, mas foi usado muito pelo direito romano? Por que não foi absorvido Jesus? O que é que diz o indúbio pro réu? Na dúvida, absorve o réu. Se aquela pessoa está sendo acusada de um crime, se aquela pessoa está sendo acusada de um homicídio, de um feminicídio, seja qual for o crime, se não tem provas suficientes nos autos, você deve absorver o réu. E isso é muito utilizado pelos advogados criminalistas, solicitando ao juiz que as provas não são suficientes. E se não são suficientes, não deve condenar, para não se cometer injustiça. Absorve. E nós sabemos também, no próprio direito penal, que a omissão também é um crime. A omissão também é um crime. Não só a ação, a comissão de praticar ato delituoso, como você também se omitindo, você também está cometendo crime. Então vejamos que Pilatos, como diz Amélia Rodrigues, é a tragédia da omissão, é o dilema. Pilatos representa muito comum em nossas vidas.
a omissão diante da verdade. Ele sabia que Jesus era inocente, mesmo assim perguntou: que mal fez ele? Que mal Jesus fez? Mas quando percebeu a pressão popular, tomou uma decisão simbólica: lavou as mãos. Estou inocente do sangue deste justo. Mas lavar as mãos não apaga a responsabilidade moral, meus irmãos. Quantas vezes nós também fazemos isso? Quantas vezes nós fazemos isso? Vemos uma injustiça e nos calamos, uma injustiça na sociedade. Percebemos o erro e não agimos. Sabemos o certo, mas escolhemos o conveniente. Quantas vezes nós nos omitimos diante dessas injustiças que nos são apresentadas no meio social onde nós vivemos? Pilatos não foi cruel, mas foi covardemente, moralmente. Ele foi um covarde moralmente, como diz Amélia. E muitas vezes, a covardia diante da verdade sustenta a injustiça no mundo. E dessa covardia e omissão, diz Amélia, Pilatos, caindo em desgraça, retornou a Roma e foi mandado para o exílio na Suíça. Na troca entre o imperador Tibério para Calígula, ele foi levado para Roma e lá foi exilado. Foi deposto do seu cargo de governador da Judéia e foi exilado para a Suíça. E a Amélia coloca uma questão muito importante. A neurose de culpa ficou-lhe impressa na conduta atormentada. Porque ele poderia ter libertado Jesus. Ele poderia ter absolvido Jesus. Mas ele fez o quê? Lavou a mão. E o fato de ele ter lavado a mão, se isentado, essa culpa levou anos e anos com ele. E vejamos que essa afirmação de Amélia Rodrigues não está lá no diálogo de Jesus com Pilatos. Nenhum evangelista coloca essa informação. A neurose de culpa ficou-lhe impressa na conduta atormentada. Atirou-se inerme e infeliz na cratera profunda de um vulcão extinto, fugindo da vida física para adentrar na vida onde a verdade estua perene. E aí, diante dessa neurose de culpa, Pôncio Pilatos acabou cometendo suicídio. As informações que temos, através dos estudos, é que ele se jogou nessa cratera do vulcão, né, que até hoje existe na Suíça, e conta a lenda que as pessoas que vão visitar esse vulcão ouve os gritos de Pôncio Pilatos. Vejamos que tem mais de 2000 anos. Isso é uma lenda, viu? Isso não é um fato verídico, é lenda. Claro que Pôncio Pilatos já deve ter dado o seu salto quântico para a evolução, né? Assim como Judas Cairotes veio, através de reencarnações, crescendo e evoluindo, assim também Pôncio Pilatos teve a oportunidade de também redimir os seus atos, e com certeza nas reencarnações sucessivas veio evoluindo. E aí a Amélia continua. O sonho da esposa, naquela noite terrível e fria, cumpria-se. Ela o advertia. Este homem, durante toda a noite, fez-me sofrer em sonho. Não te envolvas com ele. Então vejamos que a esposa de Pôncio Pilatos sonhou uma noite anterior com Jesus. Pedindo, no sonho, ela pedindo para que Pôncio Pilatos não se envolvesse com Jesus, né? Que ele não condenasse. Mas Pôncio Pilatos, como nós sabemos na história, e a Amélia vem retratar bem, simplesmente lavou as mãos. E Jesus, meu amigo, e a personalidade de Jesus? O que é que a Amélia Rodrigues nos traz sobre essa personalidade? A serenidade diante da injustiça. Jesus sereno. A grandeza espiritual do mestre Nazareno. Ora, Pôncio Pilatos e Barrabás estava diante do governador planetário. Estava diante do arquiteto que planejou, segundo Emmanuel, lá no livro Caminho da Luz. Jesus arquitetou o planeta Terra. Jesus sabia e sabe até hoje de todos os nossos problemas, nossos anseios. Porque se nós adentramos ao planeta, foi por autorização de Jesus, então ele nos conhece. Enquanto tudo isso acontecia, continua Amélia, Jesus permanece em silêncio. Esse silêncio não é fraqueza, é grandeza espiritual. Ele compreendia o atraso moral da humanidade, a ignorância das criaturas,
o mecanismo da lei divina. Mais tarde, na cruz, ele ainda diria: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como ensinou Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. A verdadeira grandeza está na humildade e na resignação. Jesus sabia que sua missão não era lutar contra os homens, era transformar consciência. E nós sabemos, meus irmãos, que até hoje Jesus está nos mostrando como nos transformar moralmente e espiritualmente. Que possamos, nós mesmos, transformar nossas consciências. Jesus tem essa missão porque ele é o governador planetário de transformar a consciência dos seus irmãos, caçula, dos seus irmãos mais novos. Mas nós devemos ter o compromisso conosco mesmo de transformar a nossa própria consciência e depois poder estender aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, aqueles que estão mais próximos de nós, sobre nossa responsabilidade, que são nossos filhos, para que a gente possa ajudar os nossos filhos a transformar a sua própria consciência em uma consciência ética, em uma consciência moral, em uma consciência caridosa diante de tantos sofrimentos que nós percebemos na humanidade. E aí continua Amélia. Quais são as nossas escolhas diárias da alma? Quais são as nossas escolhas diárias da alma? Entre o perdão e a vingança, entre o amor e o orgulho, entre a paciência e a violência. Quando escolhemos o orgulho, libertamos Barrabás. Quando escolhemos o amor, seguimos Jesus. Essa é a batalha espiritual silenciosa que acontece dentro de cada alma humana. É essa batalha que nós enfrentamos. Quem devemos escolher? Quem devemos seguir? E a doutrina espírita nos mostra, nos ensina, de uma forma simples, singela, que Jesus é o modelo e o guia. Que nós devemos seguir os seus ensinamentos, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com a nossa pequenez, mesmo diante das pedras, das dificuldades, que possamos fazer a escolha correta, seguir Jesus. O mundo não precisa mais de Barrabás. O mundo precisa que cada um de nós deixe Jesus nascer dentro da nossa própria alma. O objetivo da vida espiritual é exatamente esse, meus irmãos. Transformar um homem velho em um homem novo. Como ensinou Kardec, fora da caridade não há salvação. E como é a caridade que Jesus entendia? Como é essa caridade que Jesus entendia? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec nos traz. Jesus entendia a caridade, meus irmãos, como a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade. Esse é o verdadeiro ensinamento de Jesus. Que possamos tirar dessas palavras sábias, que possamos trazer para nossas vidas com o intuito e com o objetivo de ajudar cada vez mais a nós mesmos e os outros. E aí, terminamos, como diz Amélia Rodrigues, na conclusão. Ela diz assim, ela nos mostra 3 posições possíveis diante da vida. Barrabás, que representa a violência, Pilatos, a omissão, Jesus, o amor consciente. Qual é o caminho que devemos seguir? Qual o caminho que a doutrina espírita, já que nós somos espírita, estamos estudando a doutrina espírita, qual o caminho que Jesus, qual o caminho que devemos escolher? O caminho de Jesus. Porque quando ele diz, quando Pilatos pergunta a ele, que é a verdade? Que é a verdade? Vejamos que isso ressoa e reverbera até hoje em nossas vidas. O que é a verdade que nós buscamos? Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, meus irmãos, essa verdade é Deus. Essa verdade é os ensinamentos de Jesus. Essa verdade que perpassa há mais de 2000 anos e passará ainda muito tempo esses ensinamentos, porque é a verdade. Então isso, nem Pilatos, nem o sumo sacerdote, nem o povo conseguia compreender que o reino de Jesus não era esse rei que eles entendiam. Era o reino que estava dentro de cada um de nós. Esse reino de amor, esse reino de paz, esse reino de benevolência e paciência.
Então, que possamos, em nossas decisões diárias, escolher libertar o Cristo em nós e não Barrabás. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, muito obrigado pela oportunidade e que hoje, por ser o Dia das Mulheres, né, que vocês possam receber esses ensinamentos de Jesus nos corações de vocês e que vocês possam reverberar por todos os caminhos, por todas as trajetórias que vocês passarem, levando os ensinamentos do Mestre. Muita paz a todos. Ô, Shirley, nós te agradecemos imensamente, meu irmão, pelas reflexões que você nos apresentou nesta tarde acerca desse tema que ainda é tão atual, né? Como ainda percebemos a atuação de Barrabás no planeta Terra. Ainda há pouco eu estava vendo uma reportagem, né, da guerra, e eu fiquei pensando, enquanto você falava sobre o tema, como Barrabás ainda está atuando na Terra e em alguns corações dos homens que ainda não descobriram a amorosidade de Jesus. Mas também temos a consciência de que estamos ainda no mundo de provas e de expiações. E enquanto o amor de Jesus não encontrar sintonia, lugar, espaço nos corações dos homens, e eu me refiro de uma forma geral, Barrabás ainda vai atuar muito aqui na Terra. Oremos para que ele possa se disciplinar, se educar, se evangelizar, para que Jesus atue de forma mais ostensiva nesse mundo. Porque sabemos que ele está agindo, mas para que todos os seus ensinamentos sejam praticados, depende de cada um de nós que aqui estamos, né? Da nossa atuação, do nosso agir, do espaço que nós estamos dando. Mas gratidão a você, gratidão a Amélia Rodrigues, gratidão pela presença de todos. Alguém tem algum comentário para fazer, alguma pergunta? Fique à vontade, que ainda temos alguns minutos. Enquanto vão pensando, eu vou ler um poema de Vitor Hugo, que fala sobre o homem e a mulher. Eu acho muito lindo esse poema. E como hoje se comemora ou foi criado o Dia Internacional da Mulher, sabemos que estamos animando um corpo feminino ou masculino por necessidade evolutiva de cada um de nós. Hoje eu estou na condição feminina, do gênero feminino. Amanhã eu posso estar ou vir em uma outra posição. Então, independente do gênero, nós somos espíritos imortais. E o nosso objetivo, o objetivo de estarmos aqui neste planeta Terra, é para evoluirmos. E Vitor Hugo, ele foi muito feliz quando ele criou esse poema, que toca muito a minha alma. Então, o poema tem como título O Homem e a Mulher. Estão ouvindo as cigarras, está disputando com o Antônio, viu? Para ver quem ganha o concurso musical. E aí, Vitor Hugo, ele começa dizendo: o homem é a mais elevada das criaturas. Até que nem gostei quando eu vi essa primeira frase, eu digo, Juscelia, largue de ser egoísta. Vamos ver já começou. O machismo já começa aí. Mas aí me encalentou, Lenita, quando eu vi a próxima frase. A mulher é o mais sublime dos ideais. Aí tranquilizou. O homem é o cérebro. A mulher... Ai, volte aqui, peraí, só um minuto. Ai, me perdi toda. Peraí, viu? Aí o dedo bateu aqui e saiu. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro fabrica a luz, o coração, o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita.
O homem é forte pela razão. A mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos. A mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é um código, a mulher é um evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é o sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter no crânio uma larva. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem a pérola que adorna, o lago, a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher é o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Parabéns para nós, homens e mulheres, espíritos encarnados, que estamos aqui neste planeta Terra, buscando a nossa plenitude, a nossa evolução espiritual, que independente de gênero e de qualquer coisa, nós estejamos cumprindo o nosso planejamento reencarnatório. Aquilo que nós nos comprometemos no mundo espiritual para vir realizar aqui neste planeta. Que Jesus, os bons espíritos, em particular Amélia Rodrigues, continue nos incentivando a buscarmos conhecimentos que nos liberta dos preconceitos, dos atavismos, de tudo aquilo que nos emperra o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. Mais uma vez, gratidão, Shirley, pela sua colaboração conosco nesse trabalho, gratidão pela presença de todos, que Jesus continue nos abençoando. E eu passo para Antônio encerrar o trabalho com suas canções. Agora? Oi? Eu tenho que deixar minha prainha aqui agora. Trabalhar, Antônio, já chega de praia. Olha para a onda não levar. Tem que pegar um bronze aqui. Não é, rapaz? E olhe que deu certo, viu? Pois é. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem
vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Vamos construir um mundo de paz e união, e a guerra se acabe entre os homens, pratiquem o bem. Que haja entre os homens a fraternidade e o amor, e a força divina intervira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver. Vamos construir um mundo de paz e união, e a guerra se acabe entre os homens, pratiquem o bem. Que haja entre os homens a fraternidade e o amor, que a força divina intervira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver. Vem olhar por nós, filhos pecadores, Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria,
te agradecemos. Doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Mais uma? Gratidão, Antônio. Deus abençoe a todos. Meu abraço a todas as mulheres. Eu esqueci de falar no início. Deus abençoe todos vocês. Protejam sempre. E porque não um abraço a todos nós, porque em qualquer altura, em qualquer reencarnação, todos são mulheres. E esta? Vocês hoje são homens, mas amanhã podem ser mulheres. Então, é para todos. Então, em homenagem às mulheres, eu vou cantar essa canção aqui. Obrigada. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que o meu pranto for, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe do Rei, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho,
cuida de nós.